Sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos Jovens de Negócios. E hoje a gente tem o maior diretor da Hollywood Studios International do zoando, mas o cara com certeza ele tá no caminho para chegar lá. Seja muito bem-vindo, Matheus Lins. É uma honra inenarrável ter você aqui para esse podcast, meu amigo. Valeu, irmão. Obrigado pelo convite. Cara, com uma introdução dessa ficou pesado. Agora vamos fazer jus, né, Caramba, parceiro? agora a responsabilidade aumentou muito, cara. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia, batendo um papo e agregando com a galera aí. Mano, tamo junto, velho. Acho que essa que é a parada, assim. Tem que ser resenha, no improviso. A gente não tem roteiro nenhum aqui pra falar. É aquela parada de basicamente só, go as we flow. E pra eu não ser mal educado, deixa eu apresentar os outros colaboradores do nosso queridíssimo podcast JN. Vinícius Carneiro, o maior colaborador da Jovens de Negócios, o COO, diretor estratégico, o que é que vocês queiram chamar a pessoa que mais engaja em todos os assuntos que a gente possa falar. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Muito obrigado, Brenão. E pra quem nunca me viu em vídeo, pela primeira vez eu posso olhar pra você e falar que é um prazer inenarrável estar aqui com você hoje. É porque aqui a gente tem que falar bonito, né? Ou então, a galera que tá conhecendo o Clubhouse aí, a gente teve a seguinte ideia, né? De criar uma sala inteiramente de teste só pra gente falar como Maria Gabriela. Então, a gente vai chegar e falar como? O quê? Sejam bem-vindos! Muito boa tarde a todos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Então, olha, a probabilidade é que se você estiver assistindo esse podcast, vá lá no Clubhouse depois e entra, porque vai que tem uma sala de um monte de maluco ali falando com a Maria Gabriela. E também seja muito bem-vindo, Vitinho, o nosso mais novo colaborador em audiovisual, a pessoa que está gerenciando toda a parte de produção de conteúdo na telinha para os jovens de negócios. É uma honra inenarrável e ter você aqui também, meu amigo. É um grande prazer estar nesse primeiro episódio com a minha participação ao lado de um diretor tão incrível quanto o Matheus. Os caras estão levantando uma bola, eu tô começando a ficar preocupado. É um prazer de verdade estar contigo e com todo esse time. Bora aí. Mano, então fala assim, quais são os projetos hoje que você tá liderando, o que é que você tá fazendo? E eu sei que você tá muito em contato com o primo também, a gente passou um tempo gravando uma parada aí. Por que você não explica o que você tá fazendo hoje e também já pode aproveitar pra dar um embasamento da tua história de como você chegou até aqui? Tá, vamos lá. Bom, sou o Matheus, eu tenho 25 anos. Cara, a direção de fotografia ela foi uma coisa muito engraçada na minha vida, né? Porque eu comecei como fotógrafo de casamento. E a pandemia ela me mostrou uma oportunidade que até então eu não conhecia, que era trabalhar com direção de fotografia no vídeo. E aí a pandemia olhou pra mim e falou, cara, ou você faz alguma coisa diferente ou vocês vão ficar procurando casamento que não tem casamento, né? E hoje a gente tá com a 3017, que é a nossa empresa, o nosso projeto, e a gente tá tocando várias coisas, uma delas é com o primo, que a gente não pode dar. Nossa, não podemos dar falar. muito spoiler. Tá revelando spoiler aqui, Breno. Não, mas peraí, eu falei alguma coisa que não podia ser proliferado? Não, tá tranquilo. Então, tranquilo. ninguém ouviu nada aqui. Fica entre a gente, a galera que assiste podcast É aqui segredo, sabe. segredo. Não conta pra ninguém, tá? Então a gente tá gravando esse projeto com o primo, onde a gente faz a direção de fotografia e a gente toca outros projetos com marcas grandes, como Aramis, Oficina, Reserva, Gestão 4.0, tem a Singu e temos vários outros clientes legais aí tocando e rodando um bebê que a gente fala que tem quase 7 meses de vida, mas que nasceu muito bem, graças a Deus. Pô, isso é muito irado, né? Porque assim, você pegou o aproveitamento de uma circunstância e mudou completamente aquilo que você tá fazendo. Ou seja, você não foi o tipo de pessoa que olhou pro mundo e falou: que bosta de pandemia isso daí, minha vida é uma merda. Cara, não é aquela parada de culpar o governo, culpar a economia, culpar as pessoas, culpar tudo à sua volta, menos ela própria, né? Você falou, cara, eu reconheço que o mundo mudou, eu preciso me adaptar a essas circunstâncias pra eu conseguir ganhar dinheiro, pra eu conseguir continuar empreendendo, mano. E foi exatamente o que você fez Sim, aí, né? cara, eu e meu sócio, o Torinho, nós somos pessoas totalmente hiperativas, a gente não consegue ficar parado. E eu lembro que nosso último casamento foi 14 de março de 2020. Então, tão corrido que eu não sei nem se virou o ano. Mas tudo bem. Nosso último casamento foi 14 de março de 2020 e na segunda-feira, dia 16 de março, a gente olhou um pro outro e falou, tá, e aí, cara? O que a gente vai fazer, né? E a gente precisou achar alguma forma de fazer alguma coisa. E foi bem na época onde o Alfredo me convidou pra fazer a foto da capa do livro dele. E é muito engraçado que até o Alfredo ter me convidado pra fazer a foto da capa, eu nunca tinha pisado dentro de um estúdio. E aí eu fiz a primeira foto do Alfredo, fiz a capa do livro dele, fiz a capa do livro do Thales, sócio dele. Fiz a capa do livro do Davi Braga. E fiz a capa do livro do Thiago Concer, que é um outro influencer de vendas. E aí essas 4 capas que elas meio que fizeram um efeito manada, assim, a galera começou a fazer as coisas com a gente, e aí a gente enxergou uma oportunidade de colocar a 3017
no ar. E vai fazer do Que Ensino Não Te Ensina também, o nosso livro que está pronto para ser lançado aí em maio desse ano? Tô esperando esse convite. Não, Vai tá ser uma dado. honra inenarrável fazer. Aí, ó, Aqui, ó, entrou no o jogo, cara já entrou no pegou a jogo. cultura da parada, velho. Aí não tem pra ninguém. Mas conta assim, como é que você começou, velho? Assim, o que te levou a entrar no mundo de audiovisual? O que te levou a primeiro você querer tirar foto, sabe? O que sei lá, você não foi um músico ou um matemático, sabe? Cara, eu sempre quis ser engenheiro. Eu sou filho de fotógrafo, meu pai tinha uma empresa de fotografia de formatura. Aham. E eu nunca quis trabalhar com isso porque a formatura começava no final do ano, né? Então, quando o tempo que eu tinha de férias da escola pra estar com meu pai, ele tava trabalhando, coordenando a equipe, então a gente não passava muito tempo junto. E em 2014, eu acho, meu pai faleceu, acho que 2013, 2014. Certo. E ele faleceu justo quando eu tava terminando o meu curso de fotografia, porque um amigo precisava de uma pessoa pra fechar a turma, que ele era o professor, e ele me incomodou muito, falou, cara, faz o curso, me ajuda, eu preciso da sua ajuda, você me deve um favor. Eu falei, beleza, eu vou fazer esse favor. E meu pai faleceu bem na época quando eu tava terminando. Eu falei, cara, acho que é uma oportunidade da hora pra gente continuar fazendo as coisas junto, eu e meu pai, que eu tinha uma ligação muito forte com ele. Aí eu lembro que a escola, ela era numa empresa de casamento. Então, a fotografia de casamento, ela meio que aconteceu por acaso, porque foi a primeira fotografia que eu tive contato. E eu achei muito incrível, porque se você conseguir me falar outro dia que todas as pessoas estão extremamente felizes num único lugar, eu não consigo encontrar. E são segundos, né? São pequenos trechos que não se repetem. Sim. O beijo da noiva é uma vez, E é muito irado, porque você tem a chance de fazer parte de um momento histórico na vida de casal, de famílias, de pessoas, e tá todo mundo muito feliz, a vibe é muito boa, a alegria é muito boa, então você compartilha de uma coisa legal, sabe? É verdade, cara. Realmente, se colocando desse jeito, como o Vitinho falou também, sim, são momentos tão únicos, né? Que a gente tem o privilégio não só de vivenciar aquilo, mas também tá sendo remunerado pra fazer a parada, né? Então eu imagino o motivo pelo qual fez você brilhar o olho em relação a isso, porque realmente é uma coisa muito impactante. E eu acho que foi aí que trouxe o diferencial pra 30. Porque quando você trabalha com casamento, você precisa ser fotojornalista, você precisa ser fotógrafo de moda, você precisa ser fotógrafo de várias coisas, fotógrafo de produto pra fotografar a decoração. Você precisa ser muita coisa. Então, nesses quase 6 anos de fotografia de casamento, eu consegui desenvolver uma rapidez pra antecipar as coisas muito grande. E todo o meu time que trabalha comigo, todos os meninos, todo mundo veio do mercado de casamento. Porque eu acredito muito nessa filosofia. No mercado de casamento, você aprende a antecipar o momento. E quando você trabalha com conteúdo, o conteúdo ele é muito mais válido quando você captura do que quando você cria. E às vezes para capturar você precisa antecipar. Nossa, é verdade. Você tem que preparar tudo pra chegar Sim. naquele momento pronto pra não ter imprevisto, né? Então quando você fala de captação de conteúdo, você precisa entender, sabe? O que vai acontecer, você precisa estar atento. Aham. Até por isso que o nome da empresa é 3017 Captação de Conteúdo. Cara, e vamos falar de empreendedorismo aqui, sabe? Eu acho que falar sobre audiovisual, sobre captação, sobre fotografia, sobre qualquer coisa nesse mundo que seja, pode trazer o senso comum de que tem uma grande barreira de entrada, que é, putz, eu tenho que comprar uma câmera muito motherfucker pra começar. Ah, eu tenho que comprar uma lente que custa 20 mil reais, sabe, pra começar. Você acha que isso é uma desculpa válida? Que existe uma baita de uma barreira de entrada pra pessoas que querem começar a trampar tirando foto de casamento ou querem fazer vídeo pra outras pessoas? Cara, eu acho que assim, tem suas limitações. Você não vai fazer um casamento de iPhone. Acho que isso não tem como. Uhum. Mas todo mundo que entra pra trabalhar com a gente na empresa, que não sabe, que nunca teve contato com uma câmera, a pessoa nunca pega a câmera primeiro. Ela sempre começa com o celular. Porque é o modo mais fácil de você aprender e desenvolver a antecipação, você desenvolver o olhar. Porque a técnica, ela é muito fácil. É ISO, abertura e velocidade, você entender o que precisa compensar, o que não precisa e por aí vai, entendeu? Então, eu acho que você precisa primeiro desenvolver um olhar e desenvolver não uma técnica, você desenvolver um modo de enxergar as coisas, para depois você entender como é que funciona essa equação, né, essa conta, Sim. e depois você coloca em prática. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, não é uma desculpa válida, não é. Certo, porque, então, vamos lá, assim, quanto que uma pessoa que quer começar realmente, tipo, ser contratada pra tirar foto de um casamento, ela pode esperar gastar pra ela não chegar lá e falar, putz, desculpa, eu só tenho um iPhone. Você vai gastar aí uns 20 mil. Um setup inicial legal pra fazer um casamento e segurar um casamento é uns 20 mil. Você precisa de um flash. Sozinho, né? Você precisa de um flash decente, você precisa de uma lente Aham. boa, você precisa de uma câmera boa, de um Maneiro. rádio flash, por aí vai. Beleza, aí você gasta 20 mil. Tipo, considerando que você tem os seus clientes e que qual que é a média assim que você cobra em casamento, que vai em quanto tempo fazer você compensar esse dinheiro depois? Cara, quando você entra no mercado de casamento, você começa ali pra cobrar uns 1.000, dá pra cobrar uns 1.000, 2.000 reais, quando você não é ninguém, assim, quando você tá entrando no mercado sem conhecer ninguém. Quando você já tem uma ajuda, você conhece uma assessora de casamento, você conhece um videomaker de casamento, você já consegue cobrar um pouquinho mais, uns 3,5. E aí você vai escalando. Hoje a empresa do meu sócio, ela tá muito bem posicionada, é uma das 3 melhores empresas do Brasil, assim, e o nosso ticket médio é 19 mil. Nossa. Aí já cara. mas é um trabalho de, acho que ele tá no mercado, acho que há quase 13 anos. Sim, Então, também não é um trabalho de muito uma tempo. pessoa ali, É tem de um uma time pessoa. inteiro, né? Sim. A empresa de casamento, quando a gente começou,
Antes de virar 30, nós éramos quase 7 pessoas. Só Certo. de casamento. Certo. É, incrível, cara. Então você vê que ao longo do tempo a gente vai fazendo o nosso nome e a gente vai, devido à credibilidade passada, tendo formas de cobrar mais, dado esse histórico, né? Então, fala assim, cara, uma pessoa que, sei lá, quer começar YouTube ou tá, sei lá, entrando no mundo de audiovisual, existe muito esse pensamento de que, eu não consigo fazer um vídeo bom, eu não consigo tirar uma foto boa se eu não tiver a câmera mais high level possível, sabe? E quando a gente tava gravando lá as paradas do qual eu não posso falar o nome... Queria muito contar, mas... tudo Mano, bem. que demais, Segredo, demais, hein, que é galera? muito Pode foda, cara. O que a gente viu que tem um puta trabalho de iluminação, só que a gente sabe que às vezes você pode comprar uma luz muito, tipo, por exemplo, essas luzes que estão iluminando a gente agora, isso daí custa o quê? Tipo, R$500, sabe? Cada uma delas. Só que essa é high level, sabe? Você pode pegar uma de 100 ainda que vai fazer, porra, uma parada muito parecida. O que você acha sobre esse pensamento de que você precisa gastar muito se tu querer começar um YouTube? Cara, eu acho que é mais uma desculpa pra você não começar. Porque, assim, o que coloca qualidade, o que determina a qualidade na fotografia e no vídeo é a luz. Pô, Ponto. irado. Primeiro você precisa ter... Não adianta você ter, tipo, uma câmera, uma Red, vamos falar que você tem uma Red, e você falar que vai ter o melhor vídeo do mundo se você não tem uma boa iluminação. Uhum. Então acho que já começa por aí. E eu lembro de uma história que eu fui uma vez captar um depoimento, lá atrás, quando eu achava que dava pra fazer foto e vídeo junto. Eu vendi foto e vídeo pra uma cliente, e aí eu falei pra ela, vou captar um depoimento seu. Só que eu não tinha grana pra comprar luz. Eu não tinha um setup de luz muito... Não tinha nenhuma pra vídeo. Aí o que eu fiz? Eu comprei 2 lâmpadas da Philips, que é uma lâmpada grande, assim, de LED, branca. Eu paguei acho que R$70, R$80 em cada lâmpada. Coloquei num suporte que eu criei ele. Coloquei ele em cima, no posicionamento, meio que 45 da pessoa, pra dar uma textura legal e não ficar chapada na frente da pessoa. Certo. E construir a luz que eu quis. Então, com 2 lâmpadas, eu acho que é por aí. Acho que você precisa entender primeiro de iluminação. Aham. E, cara, você coloca... E não colocar limites, entendeu? Falar, eu não tenho R$500 pra comprar um setup desse. Eu tenho 200. O que eu posso fazer com 200? Acho que é esse o mindset. Foda, tipo, é ver quais são os seus recursos que você tem hoje e como você consegue limitar, tipo, a melhor produção possível, dado aqueles poucos recursos que você tem, né? Sim. Então, dá assim, tipo, o que uma pessoa realmente precisa pra ela começar? E aí, vamos dizer que ela tem que, assim, ela tem pouco dinheiro mesmo, mas ela tem R$1.000, sabe? O que ela vai priorizar comprar? Luz. Luz. E aí, tipo, me dá um pouco melhor, assim, do que ela precisa ver numa luz. Ela vai comprar uma luz, ela vai comprar 2 softbox, ela Se a vai gente comprar... tá falando de YouTube pra gravar uma única pessoa, ela precisa de um softbox só. Só, Que aí certo. ela coloca ele meio que de 45, mais ou menos, assim, na frente dela. Porque E aí cria ela aquela consegue... sombra aqui do lado, né? aquele Ó, vai estar ângulo. aparecendo aqui como é que faz o vídeo da jovem, você vai ver o que a gente tá falando, assim. Isso é uma parada chamada iluminação de Rembrandt. A iluminação de Rembrandt foi feito criada, né? O conceito por um pintor que fazia todas as suas obras com essa mesma coisa. Tipo, tem um triângulo aqui do lado da face da pessoa e do lado aqui no queixo tem um drop shadow, né? Uma sombrinha que depois aumenta o contraste e você fica tipo, putz, que foda, isso daqui tá meio dramático, né? E quem vê os 15 minutos de vídeo das jovens não vê a meia hora que o Breno perde pra acertar esse triângulo aqui na bochecha dele, tá? Mano, porque é um trabalho não só de conteúdo, mas também de apresentação de como você vai ver a parada, tá ligado? Então, tipo, tudo muito bem pensado aí pra você receber da melhor forma possível. E é uma única luz, né? Não tem segredo. As pessoas olham e falam, caramba, o que os caras fizeram? Sabe? Quanta luz, que baita produção. Só que sim. não é uma baita produção, é uma luz posicionada 45, que como ela reflete no nariz, ela dá um pouquinho de sombra, meio que me dá o triângulo aqui embaixo do olho, então você consegue ter um preenchimento aqui do outro lado e tá pronto, tá feito. Exatamente, cara. É isso. E o que a gente faz também é colocar uma outra luz, né? Uma segunda luz que é aquela... tipo, agora dadas as limitações aqui de espaço, eu tô usando a mesma luz do cenário como a luz para minha backlight, né? Aquela luz de corte que se chama, que fica atrás da cabeça, que ela cria uma distinção do sujeito com fundo e cria meio que uma auréola aqui em volta, né? Você cria um recorte atrás da pessoa. Assim. Cara, durante muito tempo eu pensei em ideias mirabolantes, sabe? Tipo, eu parava, olhava minha fotografia e falava, caramba, eu preciso usar, tipo, 5, 6, 7 iluminação, virar de ponta cabeça e fazer uma coisa muito bizarra. E aí eu consegui parar por um momento e falei, não precisa de nada disso, sabe? Você precisa, tipo, eu uso 2. Eu uso essa na frente, dá a minha sombrinha que eu gosto, coloco uma atrás só pra diferenciar e dar um recorte. Pronto, tá feito. E você tem, tipo, então toda foto minha que você olha, todo retrato que eu faço, ou todo depoimento, ou todo vídeo que a gente grava, é a mesma iluminação. Porque é uma imagem muito forte, muito registrada do nosso trabalho. Então é o caminho. Acho que você viu, né? A gente fazendo isso. Com certeza. E sobre até iluminação, um ponto importante que acho legal falar, que foi justamente o que você abordou sobre menos é mais, às vezes, numa composição. Eu já vi muito diretor de fotografia pegando
uma luz de preenchimento, outra para compensar um pouco um dos lados, sendo que não precisa de tudo isso. E acredito que você iluminar o sujeito é o principal, né? Que é o que você já falou. E também, se você quiser ter um plus, aumentar a sua composição, ilumina o cenário, coloca um ponto de luz dentro do quadro, né? Do enquadramento, ou talvez um ponto de luz que venha de fora, mas dê uma profundidade para quem tá assistindo. E sabe o que eu acho mais doido? Muita coisa na vida tem o certo e errado, né? E fotografia eu não consigo ver que tem certo e errado. Porque é muito subjetivo, né? Da fotografia eu gosto. É a minha luz, é o meu enquadramento, é a minha composição, é o modo que eu enxergo, que eu penso e que eu quero passar a mensagem. É muito doido isso. Então, quando você começa a descobrir que, tipo, não tem essa limitação, sabe? Tipo, aquela coisa, eu preciso fazer uma coisa, tipo, certa. Cara, mas o que é certo? Velho, é verdade, porque é uma arte, né? Pô, pensa assim, você tem um momento que você precisa capturar. Ou então, é todo enquadramento, sabe? Você tem que pensar em como produzir algo que vai ser esteticamente agradável pra quem tá olhando. Então, a preocupação do criador é fazer justamente uma obra de arte, cara. Que a pessoa depois vai consumir ali e falar, putz, isso é maneiro, eu quero ver mais. E não é nem só isso, é como ele mesmo falou na questão do casamento. É você contar uma história também ali naquela foto. Então, os estilos de foto, pra quem não viu, vai lá no Instagram depois pra ver. É incrível que você vê o peso da imagem. Então, você vê ali, por exemplo, as fotos do Davi. Você consegue fazer o Davi, que é um cara novo, cara de criança, parece uma pessoa séria. Passa muito essa sensação. Será que o Davi vai ficar bolado depois dele? Se ele ver esse podcast? Desculpa, depois a gente paga uma cerveja. Será que ele pode beber uma cerveja? Será que pode? Não sei. E olha, no dia que a gente tá gravando esse podcast é aniversário dele, tá fazendo 20 anos, Parabéns, Davi, 13 anos de idade. Depois a gente vai na montanha-russa. Agora, definitiva. Parabéns, você conseguiu atingir o limite mínimo de idade pra ir na montanha-russa. Vamos no shopping depois, a gente paga uma casquinha. Davi, só tem gente que te ama aqui, mano. Pô, depois o moleque chega e fala, porra, Brenão, achei que tu era meu parceiro, tá ligado? Se queimando aqui. Mas aí eu acho muito legal isso, que o Matheus você consegue contar a história por meio da fotografia. E aí você quebra isso de que fotografia não é arte, como algumas pessoas acham. É só apertar um botão. Não, você ali conta uma história. É um relato. Cara, o que eu acho mais legal é que, assim, acho que respondendo até a pergunta que você fez, o negócio é você não colocar limite nas coisas. Eu vou contar uma história muito engraçada. Quando o primo me chamou pra tocar aquele projeto, ele falou, cara, eu quero fazer isso, isso, isso. Você consegue fazer? Eu falei, óbvio. Simples. O que é isso, entendeu? Tipo assim, é você colocar a cara pra fazer, óbvio, com consciência, né? Entendendo as coisas, com muita responsabilidade e estudando pra isso e buscar o resultado e que você vai conseguindo construir e encontrar o seu caminho. Porque tem muita gente que trava no não, né? Tipo, pensa em tudo que poderia acontecer caso desse errado, e aí já fala, putz, não, isso daqui eu nunca fiz, eu não consigo fazer. Versus a pessoa como o Matheus aqui, tu faz teu nome, tu ganha um puta respeito no mercado, porque tu conseguiu fazer uma mega produção pro primo, e você tem um monte de pessoa que depois te conhece, cara. E agora? A gente tá aqui nesse podcast por quê? Porque a gente foi fazer um projeto junto por causa do primo, a gente passou o dia inteiro trocando ideia, foi foda pra caralho, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que acontece quando você se deixa ser aberto às possibilidades, oportunidades. Então, é maneira a gente dar um passo pra trás e pensar, cara, será que o meu saldo em relação a sim ou não tá positivo? Tipo, será que eu tô tendo mais sim na minha vida do que não? Ou tô me prendendo em tudo que pode dar de errado e deixando de lado, assim, cara, o mais importante que é o que pode acontecer caso desse certo? Né? Não, sim, acho que, cara, eu acho que é basicamente isso. É você entender as suas limitações, mas ter muito claro onde você quer chegar. O que você quer conquistar, o que você quer atingir, sabe? E entender que, às vezes, o medo de falar o sim pra aquela pessoa vai fazer com que o seu caminho pra chegar onde você quer fique mais longo, ou talvez você não chega lá onde você quer, você chegue próximo, entendeu? A 3017 mostrou muito isso, que desde que a gente começou a empresa, sempre foi um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro. Eu lembro que em novembro eu recebi uma ligação da Aramis, os caras ligaram e falaram, cara, eu quero que a 30 produza a nossa campanha de Natal. Eu falei, caramba, vamos fazer uma campanha publicitária. Aí eu falei, há 5 meses atrás eu era fotógrafo de casamento. Eu nunca entrei num set de publicidade. Mas a gente topou. E ficou tão incrível que a gente fechou e estamos produzindo agora de inverno. Vamos produzir já a próxima. Então, assim, tudo coisa que foi construindo, que a gente foi se entendendo, foi se adaptando, foi aprendendo, foi acrescentando, que a gente conseguiu atingir coisas que se a gente tivesse falado não, com certeza, não teria alcançado. E outra coisa que é foda, cara, como você colocou agora, você sempre tá se referindo como a gente, né? Partindo do princípio de que há um time também que ajuda você com o negócio. Como é que você leva o seu processo de seleção pra escolher as pessoas que vão participar do seu negócio, que vão se tornar colaboradores, pra que essas pessoas também assumam mais sims do que não? Cara, durante muito tempo, eu sempre fui um cara muito ambicioso. Sempre tive muitos sonhos, muitas metas, muitos objetivos. Mas durante muito tempo eu sempre acreditei que eu ia alcançar tudo sozinho. E foi muito engraçado que o tempo que eu acreditei que eu ia alcançar tudo sozinho, eu não alcancei nada. Foi quando eu virei a chave e falei, cara, eu preciso de pessoas.
E aí as coisas começaram a acontecer. Então, hoje, a 3017, eu tô na frente, tem o meu sócio, o Torinho, a gente tá à frente da empresa, mas a gente não constrói nada. É todo o nosso time. Se o cara, ele não sabe produzir, se o cara, ele não sabe ligar uma câmera, mas ele tem força de vontade, ele quer mudar o mundo, sabe? Ele quer deixar um legado, ele quer construir uma história. Cara, ele é muito bem-vindo no nosso time. Porque a técnica ele vai aprender o nosso olhar, ele vai saber como fazer, ele vai captar... Cara, 3 meses que o cara estiver junto com a gente, 2 meses... Ele pegou a parada, pega. né? Então, acho que pra gente, assim, pra fazer parte do nosso time, o mais importante é você vestir a camisa e querer, tipo, deixar um legado e construir uma história no mundo, sabe? Eu acho que é por aí. Vamos lá. Então, agora a gente falando dentro disso, de criar uma empresa, muita gente tem muita dúvida sobre contratação. A gente vê não só a contratação, mas também em sociedade. As pessoas vêm muita gente perguntar pra gente, porra, como é que eu faço pra escolher o meu sócio? Então, como é que eu faço pra escolher a pessoa ideal pra trabalhar aqui comigo? Você, Matheus, o que você vê na hora de escolher um sócio e o que você vê na hora de contratar a pessoa? Cara, essa é boa. Bom, acho que sócio... Eu não escolhi o Torinho como sócio, aconteceu. Eu era funcionário dele, na empresa de casamento dele, e eu sempre falei pra ele, cara, eu não vou ser seu funcionário o resto da vida, a gente vai ter que fazer alguma coisa junto. Eu sempre batendo na tecla, a gente fazer alguma coisa junto, Eu não escolhi o Torinho como meu sócio, aconteceu. Apareceu a oportunidade, quando teve a oportunidade de começar esse tipo de negócio, eu olhei pra ele e falei, cara, vamos ser sócio, vamos construir uma coisa junto? Então foi por aí. Agora, pra fazer parte do nosso time, quando a gente começou, eu fui atrás das pessoas que eu mais tinha confiança, que foram os caras de mercado de casamento que, pra mim, tipo... Só pra você entender, o Anderson, que é um dos nossos braços direitos, os nossos braços direitos são o Anderson e o Felipe. São os nossos 2 videomakers e head de vídeo, assim, dentro da empresa. O Anderson, cara, eu sempre admirei o Anderson num nível muito master, assim, por Instagram. Tipo, quando eu comecei com o casamento, eu já segui o Anderson na rede social, acompanhava o trabalho dele, achava muito bizarro. E quando a gente abriu a empresa e teve a oportunidade de trazer ele pro nosso time, eu acho que foi, tipo... Foi uma das maiores conquistas pra mim na empresa. Tanto ele quanto o Felipe. Né, cara? Porque são caras que eu sempre admirei, sabe? Então, é uma mistura de muita coisa pra fazer essa seleção das pessoas, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeitamente, cara. E eu acho que, assim, resumindo o que você falou, né? Assim, pessoas que querem estar perto da gente, a gente tem que ter um fit cultural. Que é, cara, tá alinhado em relação a expectativas, em relação a ideia, em relação a comportamento. E isso é muito mais importante do que a competência técnica que o cara tem na hora, né? Porque ele estando alinhado com todos os valores, com a missão da empresa, a visão, na cultura no geral, é o que você falou. Vai correr atrás, vai vestir a camisa, vai conseguir aprender. Daqui a 3 meses você, tipo, replicou um Mateuzinho. Você criou, tipo, um outro pintinho ali que tá fazendo tudo que tu faz e tu pode chegar finalmente e falar, porra, confio nesse mano aqui porque ele é tão foda, posso delegar e agora partir para outra iniciativa e crescer para fazer outra parada, né? E aí, eu acho que a gente entra num assunto muito foda, irmão, que é em relação à escala. Quando a gente fala de escala, o conceito que a gente tem em mente é, cara, escala é você fazer mais com a mesma quantidade de recursos, né? E aí, esse modelo de negócios, de audiovisual, sem produzir mais, como é que você vê escala dessa parada? Cara, essa questão, a 3017, ela nasceu para dar escala. Porque como na nossa empresa de casamento, a empresa de casamento chama Torin Zanetti Fotografia. Então você já imagina, todo mundo que quer contratar a nossa empresa, ela quer contratar o Torin Zanetti. E a gente teve uma dificuldade muito grande em conseguir colocar a minha equipe no mercado. Pra gente conseguir dar no mínimo uma escala muito pequena, ao invés de ter uma, ter 2 pra conseguir dobrar o nosso faturamento. A gente enxergou que no casamento a gente não ia conseguir fazer isso. Pra manter o nível lá em cima e ter um ticket médio de R$19 mil. Então, o que a gente fez? A gente criou a 3017 e dentro dela a gente começou a criar produtos escaláveis. Então, a gente monta time. O Felipe, por exemplo, ele é o nosso responsável pelo nosso time de assinatura. Que a gente tem planos de assinatura que o cliente contrata por mês, faz um plano anual e o meu time vai lá todo mês e grava o conteúdo dessa pessoa, entrega pra essa pessoa e essa pessoa posta nas redes sociais. Entendi. Então você tem um modelo de recorrência. Sim. Mas assim, quem são esses clientes? Assim, qual que você diria que é o seu público-alvo? É a galera que tá fazendo casamento? Provavelmente não, né? Porque o casamento você faz uma vez só. Sim. Então, qual que é esse Cara, perfil? a gente tem muito cliente médico. A gente espera, né, que seja uma vez só. Olha só, você paga a gente, todo mês a gente vai fotografar o teu casamento. Tipo, todo mês é uma pessoa nova casando. Todo tá mês ligado? a gente faz uma coisa nova com você. Não, Divórcio, olha tá só, ligado? aproveita, faz um pacote especial, fotografa o casamento e o divórcio também. Só hoje. 2 vezes Só no hoje, mês. fechando hoje. A gente tem médico, pequenas empresas, influenciadores, que mais? Cara, todo mundo, porque assim... Influenciadores tipo youtuber, que você vai lá, grava o vídeo do cara ou não? Também. O que eu acredito? A pandemia, ela mudou muita coisa, né? Porque assim, ou você tá na rede social,
ou você não está. E se você É. está, você precisa estar com conteúdo de alta qualidade. Sem dúvida. Todo mundo que quer vender seu produto na internet, que quer construir uma marca, que quer construir a sua imagem, elevar o seu nível no game, você precisa ter conteúdo de alta qualidade. Você precisa produzir conteúdo com uma 7.3, sabe? Você precisa ter conteúdo no nível alto, sabe? Então, quem é o nosso público-alvo? Todo mundo que quer estar com conteúdo de alta qualidade na internet. Então, assim, é um produto que, cara, a gente tem nutricionista, temos a Singu, que é uma empresa de manicure, massagem, por aí vai, que também é nosso cliente. Aí a gente tem o Gestão 4.0, que é um cliente de curso. A gente tem uma influenciadora que é consultora de imagem também, que é a nossa cliente. Entendi. Tem uma empresa de marketing digital. Então, assim, E aí, para todos os eventos dessas empresas, para todas as oportunidades de captação, vocês são as pessoas que vão lá e fazem todo esse registro. Sim. Né? Aí volta pro escritório, os meninos editam, entregam tudo pronto. Entendi. Você tem toda a cadeia de processo estabelecida, desde Sim. a captação até a edição, depois entrega de novo. Sim, a gente fecha, aí todo mês o Felipe bate um papo com o cliente para poder fazer o briefing, então vem um briefing, aí o videomaker já sai briefado do que precisa fazer, esse briefing volta com as imagens, com o áudio, por aí vai, volta pro editor, o editor segue o briefing, entrega pro cliente, se precisar fazer alguma alteraçãozinha mínima a gente faz, entrega, ele pega e posta. Foda, mano. Quem quiser conhecer o Matheus, o link vai estar aqui na descrição. Você vai se divulgar aqui no final ainda. Mas o Vitinho tava levantando a mão aí, cara. O que é? Não, eu ia falar sobre a pandemia, né? Que ela realmente te levou a tomar novas atitudes, a buscar novas formas de rentabilizar seu trabalho. E eu ia comentar justamente isso, que você teve que se reinventar ao mesmo tempo que muitas empresas estavam se reinventando. Elas tinham que sair do offline para ir pro digital. Se você não estava no digital, agora era a hora. E é massa tu trazer esses clientes que até então você não trabalhava, porque era casamento, né? E uma das perguntas que eu te faço é a respeito dessa demanda. Tu se encontra hoje mais nela, em vídeo, do que em foto? Sim. A fotografia dentro da 30 ela é a porta de entrada. Uhum. As pessoas elas procuram a gente para fazer retrato em estúdio, que foi como a gente começou. Se você entra no nosso Instagram lá, 90% das publicações é de retrato, mas a gente usa como a porta de entrada para a pessoa ver todos os nossos produtos. Mas a gente está conseguindo trabalhar e colocar o vídeo primeiro e diminuir a foto. Porque a foto ainda ela é uma coisa muito pessoal. As pessoas pedem para fotografar muito comigo e com meu sócio. Ainda assim é difícil de dar escala. E isso é muito foda que você falou, né? Você tem um funil. Então, as pessoas entram pela fotografia, que é o que tem mais no Instagram da 3017, mas elas ficam mesmo pelos serviços que são prestados ali de recorrência, né? Agora, duas coisas, tá? Primeiro, eu queria entender melhor como é que você escala isso, tipo, porque o time ele sempre tem que estar lá com novos eventos, né? Só que o mesmo time que tá fazendo o evento não pode ser um time que ao mesmo tempo tá fazendo outro. Então, como é que acontece tipo a escala? Você precisa realmente contratar novas pessoas para cada vez estar em mais lugares ao mesmo tempo? Ou existe algum outro produto que você vende, uma assinatura que, pô, de alguma forma posso te dar mais receita fazendo a mesma coisa? Tá, você quer entender a escala nesse produto, é isso? No geral do que você vende. Tá, a escala é que assim, a gente vê a escala dentro da 30 nesse produto de assinatura. Tá bom. Os produtos de ticket médio mais alto, a gente não dá escala. Pode Porque... falar um pouco mais sobre assinatura? Falo. Como que funciona? Eu tenho 3 planos, X minutos de vídeo, X diárias de videomaker por mês para você gravar esses X minutos e o cara te acompanha e faz essa gravação. No meu plano, qual que é? Eu vou montar, para cada videomaker, eu tenho um editor. Então eu tenho o cara que só capta e tem o cara que só edita. E aí eu tenho uma quantidade mensal baseada nos meus planos que esse videomaker consegue atender e baseado no que o meu editor consegue editar. Então, no meu time hoje, nós somos quase 10, 12 pessoas, tanto de videomaker quanto de editor. E é muito engraçado porque a gente vai começando a criar escala e sendo visto em mais lugares. E, consequentemente, isso atrai tanto o cliente quanto o profissional. Porque o profissional ele começa a ver, puta, os caras da 30 estão gravando com o Breno, os caras da 30 estão gravando com o Alfredo, os caras da 30 estão gravando com o Primo, com o Kepler e por aí vai. E todo mundo quer estar próximo dessas pessoas. Então, automaticamente você começa a criar um modelo sexy tanto para cliente quanto para profissional, entendeu? Você cria um reconhecimento de marca, né? Sim. As pessoas elas vão por causa do brand Sim. mesmo, é aquela coisa, você pode cobrar mais caro, pode ter os mesmos equipamentos, a mesma parada. Só que é 3017, sabe? Tipo, tem um prêmiozinho ali. Estamos caminhando para isso. A gente tá falando muito forte de escala a nível de publicidade, porque querendo ou não, com uma mesma equipe, você pode pegar 2 pessoas em momentos separados que são muito influentes no mercado e levam a tua marca para mais pessoas. Então, a nível de publicidade, você tem escala. Mas, acho que a nível de negócio, a gente não está falando de um negócio de escala. A gente está falando de um negócio de expansão. Ou seja, para conseguir aumentar o faturamento, hoje, você precisa de mais equipe também. Sim, sim. Então, a gente não fala que o negócio vai escalar, mas vai porque expandir. tem um limite de tempo, né, da galera. Tipo, Exato. Mas time, uma no máximo- questão. Se tu contrata uma pessoa... É contratada as pessoas? Sim, são do nosso time interno.
Dessa forma, com aquele valor fixo da pessoa, você consegue absorver mais projetos e... Sim, sim. E- Então, mas aí tem um tempo limite do quanto cada pessoa Sim. consegue despender no seu dia. Tipo, cada pessoa tem 24 horas no dia, sabe? E ela não vai conseguir trabalhar durante essas 24 horas. Então, ela vai ter, sei lá, tipo, 10, 12 horas de dia produtivo, por aí. Aí, essa pessoa, ela se trabalhar 10, 12 horas, tinha o seu limite. Ah, tem mais cliente vindo, você precisa contratar mais pessoas, sabe? Sim. Então, é o que o Vini falou, é uma parada de expansão. E, tipo, Uhum, tudo bem, uhum. você tem modelos que são expansivos e são bilionários. Por exemplo, Ambev. Tá ligado? Então, assim, você consegue fazer isso tranquilo. Só que é legal fazer essa distinção entre escala e expansão. Escala, por exemplo, você tem um modelo de assinatura. Por exemplo, você tem uma casa de research. Aí você vende o relatório lá, uma Faz pessoa uma faz vez, o relatório uma vez, Uhum. sabe? Você pode vender pra quantas pessoas quiser aquilo ali. Um relatório que cada dia vai entrar gente nova no teu negócio e que vai lá ficar consumindo aquela bagaça, entendeu? O mesmo esforço pra mais pessoas que estão ali pagando, né? Então isso é uma parada que é mais escalável. Agora, me explica melhor a segunda pergunta que eu queria chegar. Como é que é na prática, assim, o funil? Você falou que tem a entrada de clientes, né? Só que como é que você vai atrás de novos clientes? Hoje você faz tráfego pago? Você vai no Instagram, faz só orgânico? Como é que é o esquema? Cara, eu nunca coloquei R$1 em tráfego pago. É tudo Tenho orgânico, até assim. vergonha disso. Que doideira. Nunca Não, coloquei. mas isso é um atestado do teu trabalho. Porque A galera gente tem o... indicação, né? O Alfredo que gravou o podcast com vocês, ele é nosso sócio. Então, o Alfredo deu a entrada pro nosso negócio. Então, ele é o nosso vendedor oficial. Ele que colocou a gente em contato com todos esses clientes que a gente tem hoje. Que irado. Então, conforme a gente faz todos esses clientes, automaticamente as pessoas que seguem esses clientes, elas querem a 30. Porque o cara que é fã do Breno, a empresa que é fã do Breno, ela vai querer a empresa que grava o Breno. Lógico, porque você, com a sua empresa, fez justamente o que essa pessoa entendeu que era relevante pra ela ser fã do Breno, né? Sim. No caso, porque foi com a imagem que você produziu que aí essa pessoa conheceu o Breno. É por aí que chegam os nossos clientes. Então, hoje é totalmente orgânico de indicação. Tá começando a acontecer assim, eu gravo você, e aí você me indica pra ele, e eu gravo ele. Aí o Vitinho tá precisando contratar alguém. Quando o Vitinho vai perguntar pra vocês vão indicar a 30. Aí o Vitinho vai ficar se perguntando, falou, cara, essa empresa tem alguma coisa, porque tá gravando 2 pessoas que eu conheço, então o que será que tem de diferente com eles que não tem nos outros? E isso cria uma bola de neve, né? Porque o negócio ele vai crescendo, você vai sendo indicado de um pro lado, o trabalho é bom, a galera vai indicando. Mas e pra quem tá começando agora e quer fazer isso que você tá fazendo e não teve o Alfredo Soares, o que você acha que deveria fazer? Que a pessoa deveria investir em tráfego? Que a pessoa deveria bater, na porta adoidalhado mesmo até encontrar um Alfredo que vai fazer todas as pontes e tal? Qual que você acha que é a melhor forma? Cara, eu acho que o segredo de tudo é relacionamento. Eu acho que é isso. A minha história com o Alfredo, por exemplo, foi muito despretensiosa. Porque eu tava, no começo do ano passado, eu tava em Nova York. Sempre foi meu sonho desde moleque conhecer a cidade e tal. Eu tava lá de férias. E eu vi no Instagram que ele também tava. E aí eu mandei uma mensagem pra um amigo, pro Bruno Vanenck. Falei, Bruno, me conecta com esse cara pra eu fazer umas fotos dele aqui e tal, que não sei o quê. Então, um amigo me conectou com o Alfredo. E aí rolou essa conexão e a gente começou a fazer as coisas juntos. Então, eu acredito muito que o tráfego, ele pode te ajudar. Antes, eu acredito muito, muito no relacionamento. Certo. Então, eu acho que você tá cada vez mais conectado com pessoas. Tem que dar cara a tapa, né, velho? Tem que, tem. tipo, você tem que ser o cara que tem um amigo que conhece não sei quem, ter a cara dura, a cara de pau e chegar, me conecta. Porque você aproveitou uma oportunidade que muita gente poderia simplesmente ter falado, poxa, que coincidência. Se eu esbarrasse com o Alfredo na rua, rapaz, seria bom. Vou encontrar ele na Times Square. Se der sorte de eu tropeçar nele, aí eu faço umas fotos. Se não, passou. É aquela parada, não, se eu esbarrar nele, ele derrubar os papéis e eu ajudar ele a catar tudo, aí tudo bem, sabe? Pô, se ele tiver 2 metros de distância, não dá mais. Você precisa querer fazer a parada acontecer. Quando você quer fazer acontecer e você entende que você tem uma dificuldade no caminho, mas que você precisa fazer acontecer, que você quer fazer acontecer, você vai fazer acontecer. Então vai acontecer, entendeu? Então eu acho que é uma junção de várias coisas. Começar no audiovisual hoje não é tão difícil. Você tem muita coisa na internet. Você mesmo disse que o YouTube foi a sua maior escola. Eu lembro na gravação. Cara. Tava lá. Foi o melhor professor que eu já tive. Você é o maior professor, entendeu? Então assim, hoje não é... Cara, hoje tem tudo na internet. Você consegue aprender tudo. Sabe? E o Instagram consegue te conectar com as pessoas. A gente tem hoje, por exemplo, uma rede social, o Clubhouse, que você pode entrar numa sala de bate-papo e às vezes você trocar uma ideia. Ontem eu tava escutando o Flávio Augusto, o Thiago Nigro e vários outros nomes grandes conversando na mesma sala e a gente ouvindo. Você poderia talvez ter tentado levantar a mão ali pra falar. Pois é. E sabe, cara, essa parada que você deu do exemplo do Clubhouse é legal. Hoje, mais cedo, eu fui fazer um teste. Falei, cara, só de rolê, sabe? Eu criar uma sala aqui e ver o que acontece. E aí, eu criei lá com um título. Clubhouse, modinha ou oportunidade?
Mano, assim, eu abri a sala, eu tinha, assim, 300 seguidores na parada, tá? Tipo, zero, assim, só foi das pessoas que me procuraram, eu não apareci em nenhum lugar. E aí, do nada, começou a entrar gente. E entrou um parceiro meu, o Luca. Aí, o Luca, eu comecei a trocar ideia com ele, começou a vir mais gente. Quando vê, tem o primo, ele tava lá, apareceu. Aí veio o Iezer, aí veio o Joel, aí veio o João Pedro, aí veio o Ryan, entrou no momento também na parada da sala, veio o Pedro Sobral, entrou uma galera, falou, caralho, mano, o que eu fiz aqui? O que aconteceu, sabe? Só que antes dessa galera entrar, enquanto eu tava trocando ideia com o Luca, eu fui chamando um monte de gente aleatória, só pra poder fazer parte da resenha e do debate, sabe? Então, justamente por a gente tá nesse momento, com essa plataforma onde as pessoas não sabem muito do que tá acontecendo, o que fazer, elas têm a possibilidade de se brilhar, porque em qualquer rede social que é criada, o que acontece é que as pessoas elas sabem fazer seu nome lá. YouTube, a gente tem os YouTubers. Instagram, a gente tem os Instagrammers, TikTok, os TikTokers. E agora o Clubhouse vai ter também os Clubhousers, mano. Que é a galera que fez que nem o Matheus, apareceu na cara dura lá, levantou a mãozinha e fala, olha só, eu tenho coisa pra falar, eu tenho uma voz também, eu posso não ter os seus milhões, mas eu tô aqui e vou fazer meu nome. E aí a pessoa cresce na rede assim, sabe? Porque esse momento incipiente dessa rede social que tá sendo criada permite que isso aconteça. Sim, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora você, o que você acha que faz uma pessoa alcançar os seus objetivos dentro da rede social? O que você acha que pode ser um conselho pro cara que tá começando no audiovisual, por exemplo, e falar pra esse cara, eu acredito, e você que é um cara totalmente de fora, e ainda assim, entende muito do assunto, né? Que a gente tava trocando uma ideia que antes tava falando de termo técnico que eu não tenho nem ideia. E o que você fala pra esse cara que você acha que seria legal pra esse cara se diferenciar, por exemplo? Qual que é um conselho? Cara, eu acho que é o que você falou, velho. Primeira coisa, de longe, pelo que foi comigo, é a iluminação. Você tem que imaginar de iluminação, sabe? Tem que saber a iluminação de 3 pontos, você tem que saber o que é uma key light, o que é a luz de recorte, tem que saber como é que ilumina o cenário, tem que saber como compor as paradas, porque é isso que vai diferenciar de longe a qualidade da sua imagem. Você pode soltar um vídeo de 720 pixels, mano. Se ele estiver bem iluminado, ele vai parecer que foi bem produzido, sabe? Agora, se você tiver uma câmera Sony A7S Mark III ou uma Red, uma Blackmagic, se você tiver com uma iluminação daquela que vem de cima aqui, que uma puta sombra no teu olho, tua testa fica meio que pra fora, assim, fica feio demais. Mano, não adianta o quantos milhares de dólares você pagou na parada, velho. Vai ficar uma merda, sabe? Então, eu acho que assim, de dica investe pouco, erra muito, busca conhecimento e faz. Bota a mão na massa mesmo, porque tem que ter fome. Você tem que ter a proatividade de não ficar naquele negócio tipo, eu não tenho equipamento foda, sabe? Eu não vou começar assim. Quando eu tiver, aí eu começo. Não, mano, a parada é errar rápido, porque quando a gente começa, fica ruim. Não, mas eu sei fazer iluminação. Mas fica ruim, porque você é ruim, sabe? Se você se filmar ali, não vai ficar legal. Você pega o primeiro vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo do primo, você pega o primeiro vídeo, qualquer pessoa é uma merda, sabe? Às vezes a iluminação não, e a qualidade não, mas a forma como a pessoa se porta é ruim. Então isso vai melhorando ao longo do tempo. Então acho que a parada é começar. Você assumir a pica na mão e falar, isso aqui faz parte do meu aprendizado. 12 pessoas vão assistir, sabe? As pessoas ficam com medo de começar, porque não, as pessoas têm que ver só a melhor forma de mim mesmo. Mas ninguém vai ver, cara. Assim, você tem os seus 231 seguidores no Instagram, realisticamente, assim, se forem seus amigos mesmo, 10% vão assistir teu vídeo, sabe? Esses 10% eles vão olhar, vão bater palma e depois eles vão se esquecer. Mas a consistência na produção de conteúdo que você tiver, o sangue de saber, eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso aprender, eu preciso executar, eu preciso manter a regularidade nesse processo. É isso que vai te fazer crescer. E eu acho que isso se desdobra para 2 pontos muito importantes para a carreira, não só do audiovisual, mas qualquer pessoa que tá até querendo produzir conteúdo, enfim, seja qual seja o seu objetivo na vida. Usa o que você tem, porque você pode não ter equipamento, mas provavelmente você tem algum amigo, provavelmente você conhece alguém que faça. E outro, feito é muito melhor do que perfeito, porque às vezes você pode treinar 1000 vezes uma coisa, é muito melhor você treinar exatamente aquele com o equipamento que você tem, com as condições que você está inserido, do que você ficar tentando mudar várias e várias e várias vezes, e quando você vê, você tentou várias formas diferentes e não se aperfeiçoou em uma, né? E até a título de curiosidade, esse momento, esse fato que você contou do Alfredo, você tava com o equipamento lá, tudo? Tava, porque eu não viajo sem minha câmera, então eu tava Mas com... tava só com a câmera, sem luz, sem... Não, só com a câmera. Tinha só minha câmera, acho que 2 lentes e só, assim. Eu fui Você pra passear, mas eu fui pra passear e pra fotografar também. Tô montando um projeto com essas fotos agora que a gente devo soltar ele na metade de março. Mas eu acho que a rede social é muito foda por isso, né? Porque ela te permite errar, esse erro ser esquecido numa velocidade muito rápida. Tipo, você vai errando no feed ali, só que você vai colocando erro em cima de erro, erro em cima de erro, erro em cima de erro. E querendo ou não, o erro
que você fez ontem é muito diferente do de hoje. Por mais que você tenha errado hoje, já é uma evolução do erro de ontem. E assim vai acontecendo, até o momento que as pessoas vão te conhecer só pelo lado bom, mas ninguém vai ver que você errou tanto lá atrás pra chegar até aqui. Mano, que lição, hein, cara? Na boa. Eu acho que isso que é maneiro, porque a gente tem conversado muito com a galera de marketing digital, que ganha dinheiro com infoproduto, que é muito foda, né? Tem muito conhecimento que dá pra extrair disso. Só que você querer um business físico, velho, uma prestação de serviço que você tem que ir nos lugares pra fazer a captação, você tem que lidar com várias pessoas e que você tem que buscar constantemente por expansão, pô. Isso é muito foda, né? Muito foda mesmo, mano. Então, olha, eu acho que pra gente encerrar esse Peraí, podcast... que eu quero desconstruir mais uma coisa antes. Você quer desconstruir alguma Caramba, coisa? Eu vou até mudar minha Mano, postura, peraí, calma aí. vou essa, levantar. essa Vinícius palavra Carneiro. de desconstrução já tá tão passada por causa do BBB que eu nem sei mais o que significa, mano. Não, vambora. É um Eu momento quero inenarrável do pegar- podcast eu quero agora. pegar mais... Inenarrável, hein? Ó, se você tá aqui até agora, porra, vai ser bom. Não, mas a gente tá falando aqui dessa jornada pra começar a empreender dentro de serviços. E eu vou estender minha pergunta pra vocês dois, que são os caras, os mestres aqui do audiovisual. Então a gente tá falando que, pra começar, tudo que você precisa é o mínimo de conhecimento em iluminação, vontade de começar, um equipamento básico, dependendo do que você vai fazer. E o conhecimento você vai estar adquirindo ali com o YouTube. E você pode ter hoje as frentes de redes sociais que permitem que você chegue lá, chegue no sucesso com uma velocidade nunca antes vista. É. Mas todo mundo tem acesso ao mesmo YouTube. Vamos lá, você pode ter uma massa ali que vai ter a mesma força de vontade para fazer para querer chegar lá. E aí, como que você se diferencia dentro desse meio? Cara, eu só consigo enxergar uma coisa: amor. Cara, eu amo o que eu faço. Tipo, eu sou extremamente apaixonado pela oportunidade de poder empreender através da fotografia, através do meu olhar, através da forma como eu enxergo o mundo. A minha namorada, já me viu inúmeras vezes, tipo assim, no limite de cansaço, mas, tipo, extremamente feliz e realizado, sabe? Então, é o que eu sempre falo. Tem muita gente fazendo foto melhor do que eu faço. Tem muita gente fazendo vídeo melhor do que a gente faz, num nível de produção alto, num nível de qualidade gigantesco. Só que o que diferencia da gente é a força de vontade e o amor que a gente tem pela profissão de olhar para o nosso cliente, de olhar para quem está contratando, a gente falar, cara, a gente vai dar a vida para entregar o melhor para esse cara. Então, assim, não é técnica, não é a câmera, isso faz muita diferença, mas se a gente não amasse e não se dedicasse da forma como a gente se dedica naquilo que a gente faz, a gente seria só mais um. Então eu seria só mais um Matheus fotógrafo, o Torin seria só mais um fotógrafo de casamento, a minha equipe seria só mais uma produtora, sabe? E tudo bem que eu não gosto muito do nome de produtora, mas seria só mais um pessoal fazendo vídeo. Então, eu posso definir a diferenciação como amor, cara. É amor e dedicação pela nossa profissão, pelo nosso cliente. Porque, cara, você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Se você tá dando uma parte da sua vida e tá colocando isso nas nossas mãos pra gente fazer algo, cara, eu preciso dar a vida pra poder entregar o melhor possível pra você, porque todo mundo tem 24 horas, o tempo não volta. Então, o que você passou, o que a gente viveu, perdeu, acabou. Então, não tem como fazer, sabe? Então, essa é a nossa diferenciação. Esse é o nosso segredo. Com certeza. Eu concordo muito com o Matheus. É até difícil um pouco de transmitir isso para os nossos espectadores, porque é algo que está intrínseco na gente. Não foi alguém que disse e falou, faça isso. É algo que a gente tomou essa atitude, eu tenho certeza disso. E uma coisa que eu gostaria de dizer é não tenha medo de errar. A gente tem essa concepção de que, putz, não tá bom, ninguém vai gostar. Mas se você tiver a noção de que cada vez que você errou, você teve uma lição aprendida, você conseguiu anotar ali e disse, bom, aqui a iluminação não ficou legal, o foco não tá legal, você vai corrigindo. E a partir da prática, você vai chegar onde você quer. E uma outra coisa que eu diria também, foca também na pré-produção. O Matheus diz bastante sobre antecipar os momentos, né? Por que não você, antes de chegar no ato, antes de chegar no momento de gravar, ou aqui a gente tá focando um pouco no audiovisual, mas na função que você tem que exercer, pensa antes, escreve, planeja, encontra os erros antes deles acontecerem. E com certeza essa experiência do casamento que o Matheus teve não foi assim do dia pra noite que ele resolveu fazer vídeo. Ele teve toda uma bagagem que quando chegou o momento dele absorver essa responsabilidade, ele estava tranquilo. Ele já tinha todo o conhecimento, né, e a segurança em si e na sua equipe, claro, né, que como
E até porque o vídeo é muito mais legal que a foto, né? Eu gosto também, eu prefiro. Eu não sabia que ele ia falar isso não, eu tava Até esperando, porque, né, tudo cara? bem que vídeos são milhões de fotografias, mas o vídeo é muito mais interessante que a foto, é muito Bom, mais legal. Eu sou suspeito pra falar que eu faço isso da vida, né? Bom, gente, então, para o momento que todos estávamos esperando, Matheus, como é que os nossos espectadores do Podcast JN podem melhor te encontrar? Cara, no meu Instagram, @linsmateus, e nas nossas redes sociais da 30, @3017. Legal. 3017 por escrito. Vocês têm algum podcast, alguma outra página, alguma rede social? Não, Clubhouse? não, a gente tem o Clubhouse, pode acessar lá. E não, mas a gente vai começar a criar um podcast pra começar a falar sobre a nossa empreitada aí Rotina. no audiovisual e contar um pouquinho das nossas histórias. E também você pode me encontrar daqui a alguns meses no perfil do Breno, depois que ele postar a foto do livro dele que ele me convidou pra fazer. É, mano, aqui, ó, tá falado, hein, Está agora. aqui, ó, 3 horas e 20 minutos, tá registrado. É isso, mano, do dia 5 de fevereiro. E, Vitinho, como é que as pessoas podem ouvir mais dos seus conhecimentos tão agradecedores, cara? Que honra, é a primeira vez que eu tô me divulgando aqui. Vocês podem me encontrar como Heavy Fingers. É um termo em inglês, heavy.fingers, mas se você traduzir, coloca no Google dedos pesados, porque é o meu nome artístico, eu diria. É até engraçado, rapidinho, eu contar por que é. É porque minha mãe dizia carinhosamente que eu tinha habilidade de tudo que eu encostar ou quebrar ou morrer. E aí, carinhosamente, eu adotei isso pra Heavy Fingers. Você olhou o lado bom da coisa, viu? Que você aperta o REC exato. muito pesado ali. E isso traz entendi. trouxe esse que é artístico até. Mas enfim, me acompanha lá no Instagram. Eu vou trazer bastante bastidores da Jovens de Negócios. Eu acredito que vocês vão poder acompanhar um pouquinho do que você não vê pelo Breno lá no meu Instagram. É isso, mano. E Vinícius Carneiro, né? Cara, olha só, Vini, eu acho que tá na hora de você tomar vergonha, mano. Eu abri meu Instagram, cara. Eu já abri meu Instagram. Ó, não, olha só, você tem que tomar vergonha. O cara falou, não, eu abri o Instagram. Eu abri, era Mano, fechado. Quantas fotos tem mesmo? Tem 7 fotos. A última eu postei há um ano. Olha só, então a gente vai fazer o seguinte: você terminando de ver esse podcast, você vai seguir o Vini, manda um DM pra ele, fala, toma vergonha na cara, viado, e começa a postar coisa direito. Boa. Né? Pressão, Porque- pressão, vai. Isso, exatamente. Que aí ele, né, fica induzido a produzir conteúdo de qualidade, porque ele é uma pessoa maravilhosa que tem muito o que oferecer aí. Então, foi um prazer inenarrável estar convosco nesse podcast e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu!